Olá, vou entrar aqui no meu Instagram para comentar um pouquinho a coletânea da prova de redação. Muitos internautas estão fazendo abordagens que não dizem respeito ao que foi proposto pela estimada banca para a abordagem desta proposta temática. Já tem um vídeo, postei aí durante a tarde, e agora com a coletânea em mão vou fazer uma abordagem relacionada à proposta temática, tá? Lembro de antemão que esta abordagem ela é científica. Falo da ciência da linguagem, da produção textual baseada na linguística textual, sem nenhum viés, o que eu acabei notando muito no Facebook e em alguns sites que se dizem especializados. Atenção! O vídeo também é destinado principalmente ao meu seguidor e ao meu aluno que estuda comigo no presencial ou no online. Então aqui, como foi treinado, a abordagem ela tem que seguir a uma linha de raciocínio. Seguir a linha de raciocínio, na verdade, de respeito à boa leitura da coletânea. Então, o texto 1, que tinha como fonte o que é jornalismo, o que é editor, o que é cinema, né? Faz uma abordagem da primeira exibição pública de cinema em 28 de dezembro de 1895 em Paris. Então, lá no século XIX, tá? Fala a situação todinha, olha só, bem científica, tá? Nada demais, é apenas uma vertente para motivá-lo a escrever, tanto que o texto motivador. Então, cinema como arte, quando surgiu, propriamente dito. No texto 2, mais um autor, temos a fonte aqui, a questão da preservação do real, e fala que o cinema é como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal solicitando a participação do espectador. Então, apenas uma coletânea explicando de maneira científica o que é o cinema ou de acordo com a arte o que é o cinema. Na coletânea 3, da telona para as telinhas, há uma linha de raciocínio aqui. Creio que muitos se deixaram levar aí pela emoção, pelo coração, só para não usar outra terminologia aqui, e vão acabar se confundindo. Aqui, meu aluno, da telona para as telinhas, cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinemas. Olha só, a coletânea trouxe tal situação. É o que nós chamamos na produção textual de linha de raciocínio. Muito cuidado, tá? Isso é ciência da linguagem. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. 17% da população frequenta o cinema. 19% dos telespectadores de filmes de TV vão ao cinema. E 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Então, coletânea, não tem nada de vertente A, B, C, D, o que seja. É coletânea, texto 3, ciência da linguagem. E o texto 4, que muitos acabaram se concentrando só nele, tá? Fala do número de salas de cinema lá no século XX, em 1975, quantos habitantes tinham na época. Fala também da baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas. Em 97 eram poucas salas de cinema. A partir da expansão dos shopping centers aumentou, foi aí para 2.200 salas. Então, olha a vertente da coletânea. E aqui, no último período, há aluno que parece que só leu o último período da quarta coletânea, tá? E só se concentrou nisto. Vai ter algum tipo de problema. Então, é uma forma. Foram privilegiadas áreas de renda mais alta das grandes cidades. O penúltimo período, na verdade. Populações inteiras, começando aqui o último período, foram excluídas no universo do cinema ou continuam mal atendidas, verdade? O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Perfeito, tá? Olha a coletânea, os dois últimos períodos, trazendo esta abordagem. Poderia sim ser uma abordagem em relação à proposta temática, até pela questão da democratização. Perfeita coletânea, tá? São 4 coletâneas, ou melhor, é uma coletânea com 4 textos de apoio. Texto 1, cinema. Texto 2, cinema. Texto 3, trazendo o infográfico, fazendo a relevância para o aumento, né, das pessoas utilizando a
cinema, né? E o texto 4, muito bom texto, tratando também de um certo contexto histórico, né? Quantas salas nós tínhamos no século 20, depois caiu um pouquinho, depois aumentou com a chegada dos shopping centers e privilegiou algumas áreas. Então, uma coletânea bem elaborada, tá? Falo cientificamente, tá? E a frase tema: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Para orientar muitos dos internautas que vão assistir a este vídeo, lembro que existem situações que vão além daquela redação comum. Aqui vamos tratar de frase-tema, certo? E, claro, da relação a tema e assunto, tá? Como já frisei.